Reunião ordinária da Comissão de Políticas Urbanas, solicito o vereador Anderson Marinho que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Boa tarde a todos. Ata da primeira reunião ordinária da Comissão de Políticas Urbanas. Aos 22 dias do mês de abril do ano de 2015, às 14 horas, no plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a primeira reunião ordinária da Comissão de Políticas Urbanas, da legislatura da presidência do excelentíssimo senhor vereador Davi Ismael. Presente na reunião o senhor vereador Rogerinho, ausente a senhora vereadora Neuzinha de Oliveira. Ordem do dia, leitura dos processos que tiveram seus pareceres apreciados e votados pelos membros da comissão. Processo 7755 de 2015, projeto de lei 24 de 2015, relator vereador Neuzinha de Oliveira. Parecer da relatora. Pela aprovação, processo 5950 2014, administrativo 1371 2014, por se tratar de tema relacionado à sua região, nada mais vendo a tratar, o excelentíssimo senhor vereador Davi Ismael, presidente da comissão, declarou encerrada a reunião e convocou os senhores vereadores para a próxima, no dia 27 de maio de 2014, às 14 horas, no plenário dessa Casa de Leis. O serviço de apoio às comissões lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelo senhor presidente e demais vereadores membros da comissão. Palácio Tílio Vivaco, 22 de abril de 2015, vereador Davi Ismael, presidente da Comissão de Políticas Urbanas. Agradeço a leitura pelo vereador Anderson Marinho, vereador convidado nessa reunião. Vereador Luiz Paulo Amorim se faz presente na condição de suplente da comissão, com a ausência da vereadora Neuzinha, em representação. Hoje temos a presença do nosso secretário e vereador licenciado Serginho de Sá, se faz presente para o início de um diálogo com relação à política de regularização fundiária no município de Vitória. Ele assim foi convidado, algumas pessoas, lideranças comunitárias se faz presente, Ismael do bairro Grande Vitória, Neia, Nova Palestina, Eduardo Borges da Enseada do Suar, vereador Reinaldo Bolão, Reinaldo Bolão de Maria Ortiz. Peço que componha a mesa com a gente, vereador Bolão. Fica mais à vontade aí. Então tá jóia. Vem para o partido. Então, e o Tilé lá de Resistência, que se faz presente também. Acho que eu não esqueci de registrar a presença de ninguém. Eu vou, de forma muito objetiva, eu vou passar... Conseguiu, Serginho de Sá, conseguiu o apoio logístico? Vamos passar só a análise da pauta, enquanto fica o ajuste na logística, processo, aí o vereador Anderson Marinho, Vossa Excelência não vota, porque está aqui como convidado, só eu e o vereador Luiz Paulo Amorim. Processo 11.573 de 2013, altera a lei 6.080, autor Devani Ferreira, relator Rogerinho, pela aprovação da matéria. Como voto, Vossa Excelência? Vou votar com o relator. Também. Processo 8.176, vereador Fabrício Gandini, dispõe sobre a proibição de cobrança de pedágio no município de Vitória. Vereador Rogerinho, pela aprovação da matéria. Voto com o relator, Excelência. Também, acompanho. Processo do vereador Devani, altera a lei 6.080, acrescentando artigo 40, que obriga a colocação de placa de denominação de bens públicos, além do nome de ocupação do homenageado. Vereador Rogerinho, pela parecer da relator, pela aprovação da matéria, eu acompanho. Como voto, Vossa Excelência? Voto com o relator. Último processo, vereador autor Davi Ismael dispõe sobre a criação da campanha Multa Moral. Vereadora Neuzinha, pela aprovação da matéria. Como voto, Vossa Excelência? Voto com o relator. Matéria esgotada a pauta. Temos um processo administrativo oriundo dos moradores e amigos da Grande Vitória. Só que eu acho que foi um erro, acho que aqui é a Grande Consolação. Eles pedem a criação da região administrativa da Grande Consolação. Vereadora Neuzinha é relatora, então a matéria fica prejudicada. Tudo esse monte de papel. Consulto como está aí, vereador. Esse também, vereador? Só manda, eu assino. Tá. Eu queria só conversar com cada um daqueles que se fazem presente para a gente combinar a dinâmica desta reunião.
eu queria, em primeiro momento, abrir oportunidade para a fala dos presentes, estipulando um tempo de 2 minutos. É razoável, mais, menos? Ismael, Neia, vereador Bolão, 2 minutos, tá bom para as considerações? Serginho, cadê o Serginho? Vamos começar através... Serginho, como você já está ambientado à tribuna, se puder ficar lá, que você consegue falar com todo mundo bem posicionado. Não, certamente. Vereador Bolão, se quiser vir. Serginho, acho que no primeiro momento a gente precisava ouvir, pelo tempo, 10 minutos, acho razoável, como é que está a política de regularização fundiária nesta gestão e que o senhor tem a oportunidade de estar dando sequência, porque foi também secretário na gestão passada. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer o convite do vereador Davi Ismael, cumprimentar os vereadores Bolão, o Anderson Marim, Luiz Paulo, todas as lideranças aqui presentes, demais moradores, cidadãos de Vitória. Está lá em cima já o pendrive, está lá. Eu, antes de apresentar projeto por região, eu acho até, para dar um tempinho lá para abrir o mapa, eu quero só posicionar os senhores e quem nos vê, da dinâmica de forma bem resumida da regularização fundiária, né? A regularização fundiária, ela vem a regularizar a situação de ocupações consolidadas. Então você tem ocupações em vários bairros de Vitória, pessoas que foram com muita dificuldade, construindo as suas casas, comprando os terrenos e não tem a escritura do seu lote. No município de Vitória, nós temos 3 domínios fundiários, basicamente. O público, que se divide entre áreas da União, que são os terrenos de Marinha, e seus acrescidos. Acrescidos são os aterros, boa parte de São Pedro e outros bairros. Nós temos, então, dentro do público, as áreas da União, que são os acrescidos, como eu expliquei, e a área que é aquela famigerada faixa de 33 metros da linha de pré-amar de 1848, todos os terrenos ali dentro são considerados terrenos de Marinha. Áreas aqui em Bento Ferreira, que hoje estão a quilômetros do mar, são terrenos de Marinha, porque 1800 e tanto estavam dentro dessa faixa de 33 metros. Tem áreas do Estado, uma grande área que é a chamada Fazenda Maruípe, aqui na região de Maruípe, pega a região toda ali do Bonfim, toda aquela região que vai até Itararé, região do nosso vereador Luiz Paulo, e temos áreas do município. No outro bloco nós temos áreas de particular. Para cada domínio fundiário, nós temos uma estratégia de regularização fundiária. Então eu vou passar para os senhores aqui, o mapa acabou, se ele conseguir dar um zoom para facilitar, eu vou passar para os senhores então o estágio atual dos projetos de regularização fundiária em cada região. Como os senhores já percebem, nós temos ali 2 estágios, vamos dizer assim. Os projetos de regularização fundiária que estão em andamento e os que estão previstos. Muitos bairros não têm regularização fundiária em andamento. Muitos deles que tiveram os seus loteamentos aprovados, né, as pessoas, os imóveis já têm as suas escrituras, na grande maioria nas áreas mais nobres de Vitória, onde ocorreram os loteamentos devidamente aprovados do município e registrados em cartório. Então nós temos ocupações consolidadas em várias outras regiões. Vitória, numa escala muito menor, ela tem uma similaridade com o Rio de Janeiro.
ela tem comunidades carentes dentro da malha urbana. Na maioria dos municípios, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, ele tem as comunidades carentes na periferia. Nós não, nós temos os morros, nós temos ali no meio o maciço central, né? E nós temos esses morros densamente ocupados. Estas regiões, na sua grande maioria, são hoje já caracterizadas, delimitadas como poligonais do Projeto Terra. Então, aí, iniciando, pode ser aí por baixo mesmo, vocês veem ali, nós temos as comunidades de Santa Helena e São José, que é aqui na Praia do Suá, já com uma regularização fundiária em andamento. Está escrito ali Poligonal 4, Praia do Suá, mas, na verdade, o foco é Santa Helena e São José. Nós temos vários estágios que o projeto de regularização fundiária tem. Nós iniciamos sempre com o cadastro de todas as famílias, depois fazemos o levantamento topográfico de todos os terrenos, depois estudamos aquela situação, fazemos um estudo urbanístico daquela região e definimos a planta de parcelamento. O que é a planta de parcelamento? É a divisão dos lotes, é a definição dos logradouros públicos. Eu vou explicar. Aí o vereador Davi fez uma pergunta importante. Essa região de Santa Helena e São José é de domínio fundiário do município? Ali, pra vocês terem, olha como é que a área é pequena. Nós temos uma área de particular e nós temos uma área do Estado. Nós temos situações, às vezes, em território com o mesmo tamanho que a gente tem área da União, área do município, área do Estado. Cada um tem que ter uma estratégia e um instrumento distinto. Então, no caso de Santa Helena e São José, nós já fizemos o cadastro socioeconômico de todas as famílias, fizemos o levantamento topográfico para definir os lotes e já finalizamos o estudo humanístico definindo a planta de parcelamento. Ali, nós já estamos entregando escrituras para uma área que foi doada pela Mitra para o município de Vitória. É uma área pequena, salvo engano, em torno de 40, 50 lotes, e nós estamos agora aprovando a segunda etapa, uma outra planta de parcelamento, de uma área do Estado, doada para o município, com uma expectativa de entregar algo em torno de 300 escrituras. Então, com a aprovação e registro dessa planta de parcelamento, nós vamos iniciar essa fase de titulação. Avançando ali, Poligonal 1, Jaburu, pega Jaburu Floresta. Nós estamos com um processo de licitação para contratar os serviços, que eu passei para os senhores e para as senhoras, que é o cadastro, que é o levantamento topográfico. Então, nós estamos com essa licitação em andamento, com recursos do BID, tá? Vai ser 100% custeado por recursos do BID, não há necessidade de contrapartida, e ao final de todas essas etapas, nós vamos entrar na etapa de titulação, que é a entrega de escrituras. Espera aí, deixa eu seguir o ritmo ali. Ali, do lado, nós temos a região de Ilha de Santa Maria e Monte Belo. Essa região, ela foi urbanizada por um projeto chamado Promorar, na década de 80, e nós vamos entregando escrituras gradativamente. Essa regra vale para a Ilha de Santa Maria e Monte Belo, aquela baixada lá de Itararé, se você puder subir, lá em Itararé. Essas duas regiões, nós estamos caminhando em função da urbanização do Promorar. Pode subir. Já está em fase de titulação. Poligonal 11 é a região de Santa Marta, Andorinhas e uma pequena parte de Joana d'Arc. Nós já entregamos ali também um quantitativo grande de escrituras, né? Já estamos ali há bastante tempo, fizemos a urbanização através do projeto Terra e já entregamos 436 escrituras nesses 3 bairros. Qual é a dinâmica de escrituras, né? Famílias com renda de até 5 salários mínimos, a escritura é gratuita, lavrada e registrada, né, para todas essas pessoas. Pessoas com renda superior têm um valor, um percentual previsto em lei para pagamento em cima do valor venal do imóvel. Pode subir. Bom, Poligonal 10, né, região do vereador Anderson, lá em Conquista. Nós temos ainda que fazer, aí aproveitar
A região da Grande São Pedro é uma região emblemática, né? Neia está aqui, sabe do nosso desafio lá em Nova Palestina. Nós tivemos no orçamento participativo, se eu não me engano, de 2008, 2009, a demanda de toda a região por regularização fundiária. E é uma região com toda a característica necessária para se avançar numa regularização fundiária. É uma ocupação antiga, a grande maioria famílias de baixa renda. A regularização fundiária de interesse social é conduzida pela Secretaria de Habitação. Então, nós não trabalhamos com regularização de áreas nobres de Vitória, só nas regiões de baixa renda. Então, toda a região de São Pedro é o nosso foco. Os 3 morros de São Pedro, Conquista, Santos Dumont e... Santos Reis e Conduza. Fui lá em Santos Dumont. Os 3 demandam urbanização. A regularização fundiária, ela vem após a urbanização. Toda a Baixada de São Pedro foi urbanizada desde lá do Projeto São Pedro, se eu não me engano, foi no governo do Vitor Boaz. Então, desde essa época, já sofre um processo de urbanização. Então, nós estamos já com todas as etapas realizadas e entregando escrituras em Nova Palestina, onde já entregamos 965 escrituras. Estamos em São Pedro I, também já com todas as etapas realizadas, já com 53 escrituras entregues e, fruto de uma captação de recursos no governo federal, estamos iniciando o processo licitatório para contratar a empresa para fazer a regularização fundiária em Santo André e São José. Nós temos que vencer a licitação, temos que ter empresa contratada e pedir autorização ao M-Cidades, ao Ministério das Cidades, para iniciar. Aí sim, nós teremos garantia de fazer o serviço. Ok? Pode passar, só para eu concluindo embaixo. Poligonal 8, é aquela região da Orla de Santo Antônio. Nós temos também já o levantamento topográfico, cadastro socioeconômico, aí vocês visualizem a dificuldade. Lá, a União não nos deu ainda cessão dessa área. Nós estamos há anos solicitando essa cessão, nós precisamos da cessão da área para avançar na regularização fundiária dessa região, né, que pega ali do Morro de Bela Vista para baixo, pega toda a orla que já foi urbanizada. Poligonal 3, que pega os morros do centro, Fonte Grande, Piedade, Moscoso, nós temos que fazer a urbanização, mas já temos recurso para fazer essa urbanização, então temos o compromisso de iniciar a regularização fundiária. Poligonal 2 é a mesma coisa, nós também estamos em urbanização. Na urbanização você apresenta um leque de ações, né? Viário, esgoto, água, habitação e a regularização fundiária no final. E lá em cima, por último, não menos importante, para o vereador Bolão não brigar comigo, lá em cima, em Maria Ortiz, nós estamos com o projeto de regularização fundiária também já há alguns anos, já fizemos todos os serviços necessários. Lá nós nos deparamos com uma situação específica de um cartório que se recusava a dar suporte à regularização fundiária. O município de Vitória ingressou na Justiça e a Justiça determinou que esse cartório avançasse no registro das plantas de parcelamento e, a posteriori, na entrega de escrituras. Então, nós estamos também com expectativa de, ainda esse ano, começar a entregar as escrituras em Maria Ortiz. Nós já temos, aí, finalizando, nós temos hoje já entregues 2.132 escrituras com projetos de regularização fundiária no município de Vitória. Passou para Serginho. Ok. Então, assim, o objetivo dessa fala inicial do Serginho de Sá é dar um panorama, mostrar o diagnóstico, como está a situação da regularização fundiária em nosso município. Hoje, tão somente, começamos o diálogo de uma forma mais intensa que permita com que essa Câmara seja protagonista nesse processo
que é o sonho de muita gente. São muitas pessoas, pelas nossas caminhadas, têm nos questionado. Apresentado o panorama geral, talvez a gente não consiga aprofundar todas as poligonais na tarde de hoje. Mas eu queria permitir, dando sequência à fala, garantindo a fala ao vereador Bolão, certamente tem as suas considerações finais. Logo em seguida a gente ouve o Ismael por ordem de inscrição e depois a Néia. Bolão. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui o presidente dessa comissão, o vereador Davi, demais vereadores, Wanderson e Luiz Paulo Amorim, e o secretário Serginho, que vem a essa casa aqui hoje dar alguns esclarecimentos, e demais pessoas que estão aqui, líderes comunitários. Vereador Serginho, a gente sabe que com relação à regularização fundiária na área de Maria Ortiz, foi dividido em 6 etapas, ou seja, 6 blocos. E a ideia era de se entregar as escrituras do primeiro bloco até o final do ano de 2015. Minha pergunta para o secretário é o seguinte: está confirmada essa data? Desse sexto bloco, é o sexto bloco, se não falha a memória, a entrega do sexto bloco de Maria Ortiz. Está confirmada essa data? A gente sabe que houve problemas com relação ao cartório. Sanado esse problema, confirma essa data até final do ano de entregar as escrituras, a titularização lá na sexta etapa? Bom, agradeço a pergunta, vereador Bolão, que sempre nos cobra e sempre está conosco lá, realmente demandando em prol do interesse da comunidade de Maria Ortiz. Nós temos uma expectativa, só para passar para o senhor uma ordem de grandeza, em torno de 2.000 lotes a serem escriturados em Maria Ortiz. Como o senhor colocou, 6 etapas, e nós temos sim previsão de iniciar a titulação esse ano. Então nós vamos começar a entregar a escritura esse ano. Eu não tenho como precisar quantas escrituras serão, mas nós apresentamos um cronograma à comunidade, salvo engano, em janeiro ou fevereiro, com as etapas, as 6 etapas, porque as etapas elas vão caminhando em paralelo. Então, assim, respondendo, acredito eu, nós vamos iniciar a entrega de escrituras esse ano, mas com certeza romperemos o ano de 2015 e outros. Em Nova Palestina, só para dar um exemplo, nós estamos lá desde 2002. Então, assim, o projeto de regularização fundiária, ele entra na fase de titulação e aí ele começa a enfrentar, cada terreno é uma dificuldade, porque às vezes você tem um espólio, às vezes você não tem a documentação do proprietário, às vezes você tem o questionamento dos confrontantes. Então, assim, nós iniciaremos, se não tivermos nenhum imprevisto, e se tivermos, iremos à comunidade, convidaremos o senhor para estar lá conosco, mas o nosso cronograma apresenta uma expectativa de início de entrega de escrituras ainda esse ano. Ok, secretário, obrigado. Ismael, liderança comunitária do bairro Grande Vitória. Davi Ismael, secretário Sérgio Sá, demais vereadores presentes aqui nessa casa. Gostaria de perguntar o seguinte, Sérgio, na poligonal 8, se nessa poligonal ela abrange somente Santo Antônio, ou se ela abrange as regiões de Estrelinha, Inhanguetá e Grande Vitória, e o percentual de famílias que serão beneficiadas com esse projeto, e um prazo, se está determinado um prazo para iniciar esse projeto, ok? Poligonal 8, ela engloba Santo Antônio e Bela Vista, tá? E foi como eu disse, ali é uma área da União, então nós precisamos da cessão. Nós podemos até, eu acho que é fundamental que as lideranças, os vereadores, lideranças constituídas, nos ajudem junto à Secretaria do Patrimônio da União, porque já existe um pedido para iniciarmos a regularização fundiária daquela região de uma cessão e ainda não nos foi autorizado. Então, nós só poderemos dar prazos e efetivamente iniciar a titulação assim que tivermos a cessão de toda aquela região. Toda a região. Não, a cessão, essa cessão, ela pega Poligonal 8, pega Santo Antônio e Bela Vista. Nós temos já a cessão de Grande Vitória. Grande Vitória, Estrelinha, Inhanguetá? Essa está em vigor. Está em vigor? Nós temos a cessão, temos. Está em parte final? Não, aí são duas questões. Sim. Santo Antônio já foi feito o serviço e não tem a cessão.
Correto. Grande Vitória tem a seção, mas nós temos que ter recurso para executar o serviço. Que eu falei aqui, o cadastro de todas as famílias, o levantamento topográfico e as outras etapas. Ok, obrigado. Queria Neia. Boa tarde a todos. Parabéns, vereador Davi Ismael, por estar conduzindo esse tema e aos demais vereadores aí. Secretário, a gente trabalhou muito aí junto aí. Hoje eu não estou como presidente da comunidade, mas a gente costuma dizer, é liderança mesmo sem rótulo, né? Eu queria saber sobre Conquista. Lá a obra está parada e a gente viu aí da sua explicação, porque em 2009 foi dividida a região em duas partes, onde uma Redenção, Nova Palestina, Conquista e Resistência, definiu por a rua ligando Resistência e Nova Palestina, e os demais bairros pelas escrituras. Então, assim, aí você me fala aqui que Santo André e São José tá para começar, né, contratar para fazer aquele cadastro socioeconômico, não é isso? Mas Conquista, as perguntas dos moradores, quando vai ser? Depois dessa obra feita, porque tem que realmente regularizar a primeira, aquela parte toda. Mas aí eu não vou nem perguntar quando vai ser a escritura, mas quando sim vai começar as obras, que acho que nem começou direito, né? Entendi. Não, perfeito. Nós tivemos várias reuniões com a comunidade de Conquista. O vereador Anderson estava na maioria das reuniões, em que foi colocada uma insatisfação daqueles moradores de forma legítima com a empresa. Tínhamos muitas reclamações, tínhamos muitos questionamentos. Em paralelo, também a empresa colocava uma série de dificuldades. Então, nós, naquele fórum, junto com as lideranças, junto com os moradores, tiramos o indicativo de rescisão do contrato, tá certo? Esse contrato ainda está em fase de rescisão, porque uma rescisão, ela demanda uma série de ajustes. Você tem que pagar todas as medições, você tem que estar finalizando, buscando essa rescisão. Então, nós estamos numa fase final de rescisão. Em paralelo, nós fizemos a hierarquização, falo em nome do componente habitacional, fizemos a hierarquização, as prioridades de reconstrução, que é a demolição do barraco ou de uma casa em risco estrutural por uma casa de alvenaria reconstruída. Fizemos essa hierarquização e estamos fazendo agora os projetos para as reconstruções. Já levantamos o quantitativo de serviços para as reformas, porque na Poligonal 10 nós temos 3 alternativas habitacionais: reconstrução, melhorias habitacionais e carta de crédito, que é a aquisição de uma casa através do bônus moradia. Então nós estamos na região de Conquista, na Poligonal 10, que pega uma pontinha de alta resistência. Nós estamos finalizando a rescisão e providenciando todas as peças necessárias para uma nova licitação. Iniciada a licitação, com a urbanização consolidada, com a urbanização já num estágio avançado, nós poderemos discutir a regularização fundiária também em Conquista. Ficaria faltando aí Conduza e Santos Reis, que demandaria também urbanização. Nós já estamos no São Pedro I, no São Pedro V, Nova Palestina, estamos tentando entrar em Santo André e São José. Ficaria faltando Redenção e Resistência, que nós tentamos recurso com o governo federal, abrimos captação de recursos, mas não foi liberado o recurso para essas duas comunidades. Então, o nosso objetivo, e no orçamento participativo, no último, em que a dinâmica era por região, toda a região de São Pedro pediu regularização fundiária. Então, o nosso objetivo é avançar, tá certo? Em toda essa região com a regularização fundiária. Hoje, nós já estamos de forma consolidada em 2 bairros, Nova Palestina e São Pedro I, tentando entrar agora em mais 2, Santo André e São José, e em Conquista, debruçado sobre a urbanização. Ficaria por fim Resistência e... Resistência, Redenção e Conduza e Santos Reis demandaria urbanização. Eduardo Borges, Associação de Moradores da Enseada. Boa tarde a todos, cumprimentar os vereadores em nome do vereador Davi Ismael.
Eu tenho dúvidas sobre duas áreas de Vitória, que tem colegas com residências e sempre me informam que não tem escritura dessas áreas, não sei se está contemplado nesse processo. Um é a poligonal 14, se eu não me engano, Taboazeiro, que é, como foi falado, pertencente ao Estado, pela antiga Fazenda Maruípe. Como é que é? A Prefeitura auxilia também no processo nessa área? É possível obter escritura do domínio pleno do imóvel nessa área? Depende totalmente do Estado, enfim, como funciona nesse local. E o outro local é ali em Santa Luísa, fora da área, enfim, Santa Luísa não está demarcada ali, né? É uma região ali próxima à bifurcação de Leitão da Silva com Reta da Penha, em que há diversas moradias também e as pessoas informam que não tem escrituras. Embora são cadastradas na prefeitura, recolhem IPTU, então eu queria saber como é que funciona nesse caso, como obter uma escritura na área fora da área demarcada ali, que fica em Santa Luísa. A poligonal 14 não pega Taboazeiro, pega só o Morro do Macaco, só lá em cima, né? É uma pequena parte de Taboazeiro. Essa região nós estamos com um projeto grande de remoção de famílias, salvo engano, foi em 84 que tivemos a catástrofe, várias famílias faleceram e boa parte foi para Feu Rosa, com casas compradas pelo município, e uma parte voltou para o morro. Então, nós construímos um residencial em Taboazeiro, contemplamos boa parte dessas famílias que moravam de forma precária no alto do morro, e estamos ainda comprando outras casas para essas pessoas. A região de Taboazeiro, que de forma legítima pleiteia a regularização fundiária, tem que justamente discutir. Nós temos uma forma democrática de discussão, que é o gabinete itinerante. Então tem que colocar o pleito, discutir, porque demanda recurso, como eu falei, em Grande Vitória. E nós temos que ver realmente quais são as prioridades, onde o município tem condições de avançar. Eu, particularmente, não tenho como precisar qual é o domínio fundiário de Taboazeiro. Boa parte deve ser fazenda Maruípe, então demandaríamos uma doação do Estado para o município para iniciarmos a regularização fundiária. Santa Luísa não tem um perfil socioeconômico de regularização fundiária de interesse social. Se eu entendi bem a sua pergunta, que há uma confusão, e isso é natural, assim, a regularização edilícia é uma coisa, a regularização fundiária é outra. A regularização do lote vem através da regularização fundiária. Para aquela região, nós também não temos nenhuma previsão de entrar com a regularização fundiária. Se lá, que eu acho que deve ser, se for área de particular, um loteamento que não teve o parcelamento do solo, caberia uma ação de uso capião individual de cada um, pleiteando a escritura. A regularização edilícia, que é a da edificação, poderia vir pelo PRE, né, se enquadrando nos critérios do PRE, para poder aí sim ter a regularização total do imóvel. Então, no caso de Santa Luísa, teria que avaliar, aí pode ser feita uma busca cartorária, teria que avaliar qual é o domínio fundiário daquela região. É de quem? É de qual propriedade essa gleba de terra? Para aí sim determinar qual instrumento a ser utilizado. Vereador Anderson Marim. Boa tarde a todos. A importância, parabenizar o vereador Davi Ismael, vereador Luiz Paulo Amorim, membro dessa comissão importante, e dizer para todos que essa casa, o debate das comissões é muito importante. Já teve momento nessa casa que não existia esse debate aberto para a população. Ou seja, era o processo embaixo do braço de vereadores e em plenário meia dúzia de pessoas avaliando o processo e o projeto de lei. Não tinha um debate amplo, a comissão dessa verdadeiramente funcionando. Então, parabenizar o vereador Davi, a casa, a presidência, por dar mais tranquilidade
e democracia para as pessoas. Secretário, dizer que estamos chegando a 30 meses, a 2 anos e meio da gestão do prefeito Luciano Rezende. E eu, e como algumas lideranças dessa casa, comunitária, religiosa, vereadores, acreditamos e fomos sócio do projeto de vitória do Luciano. Quando eu falo sócio, é que quando a gente aposta em algo, é o investimento na saúde, na educação, na habitação. Eu ainda não consigo enxergar grande avanço na secretaria que Vossa Excelência opera. Com todo respeito, em 8 anos anteriores, eu consegui me enxergar muito o avanço da sua secretaria, e o secretário é o mesmo. Então, assim, o que está acontecendo? Que é o entrave que está acontecendo? Vossa Excelência não tem recurso para tocar os projetos, Vossa Excelência, o senhor não está tendo apoio de solidariedade para as pessoas que mais precisam, que são das regiões das periferias, são as pessoas que moram nos morros. Então, assim, eu estou vindo assim, agradeço o vereador Davi, mas o sentimento é que a secretaria ainda está um pouco sem o brilho que já foi. A expectativa hoje da população em termos de melhoria de habitacional, em termos de melhoria da própria entrega da escritura, hoje as pessoas estão desmotivadas, estão sem expectativa nenhuma e estão perdendo essa esperança. Então eu quero fazer esse registro, eu queria entender, eu acredito que, porque não pode o mesmo secretário, numa gestão, está com a Ferrari e na outra gestão está com o Fusca. Então eu vejo assim que está engateando a pasta de Vossa Excelência. E qual o critério, o porquê que na Grande São Pedro não se iniciou por resistência e quando iniciou por Nova Palestina, e não iniciou em Redenção e pulou para São Pedro e não fez São José e Santo André? Qual o critério? É político? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Bom, agradeço as perguntas. Eu acho que todos acompanham em nível nacional as dificuldades não só da União, mas do Estado, do município e os cortes brutais no orçamento. A União fez agora um corte de 69 bilhões de reais, boa parte do Ministério das Cidades. O município de Vitória também teve uma perda muito significativa de receita, enfim, em função do fim do Fundap, da baixa arrecadação, enfim. Apesar disso, o prefeito Luciano Rezende tem se empenhado e priorizado principalmente as questões que envolvem demandas sociais. A habitação é uma delas. Eu mostrei ao senhor ali um mapa de Vitória, nós temos projetos ou em andamento ou previstos em quase o município de Vitória todo. Entregamos 2.132 escrituras, boa parte delas no governo Luciano Rezende. Entregamos o residencial Nova Palestina em São Pedro, região do senhor. Estamos fazendo o residencial Resistência, estamos fazendo o residencial Ianguetá, temos a previsão de retomar a obra de Conquista, como o senhor acompanhou, era um clamor da população, que aquela empresa não estava dando o suporte necessário, nós estamos partindo por uma outra empresa, com recurso garantido, para avançar em Conquista, que é uma demanda histórica de urbanização, que aquelas famílias sofrem muito e sonham em ter a urbanização como teve a Baixada. Temos projetos espalhados em Vitória como um todo, temos regularização fundiária de Maria Ortiz ao centro, acabamos de entregar 2 prédios no centro com 40 unidades, Pouso Real e Tabajara, estamos viabilizando outro prédio em Santa Cecília, compramos só nesses 2 anos mais de 100 casas para remover famílias de áreas de risco de várias regiões de Vitória, poligonais, como a Poligonal 1, que engloba São Benedito, Bairro da Penha, Bonfim, Poligonal 2, Romão, Forte Cruzamento, Poligonal 3, Piedade, Moscoso, Poligonal 10, estamos com essa retomada prevista, Vitória de todas as cores, reforma de casas, estamos em Caratuíra, reformando centenas de casas, e em Santos Dumont, também reformando casas. Enfim, com certeza, assim, o orçamento atual é desafiador, mas
Está claro que o atual governo se empenha em priorizar os projetos sociais. E, como eu disse, um deles é a habitação. Nós temos um orçamento significativo, temos um projeto que está em plena execução, com centenas de famílias sendo atendidas anualmente, mas não temos a arrogância em dizer que a oferta é similar à demanda. Não é, gente. Foram décadas e décadas de total esquecimento desse público mais frágil. E são para esses que nós estamos trabalhando. São centenas de famílias que sonham em ter a sua casa própria. São centenas de famílias que moram em áreas de risco. O município de Vitória, há mais de 20 anos, não tem um óbito fruto de sinistro geológico, fruto de um deslizamento de terra, de um rolamento de pedra. Nós estamos com reassentamentos construídos, com mais de 500 famílias recebendo o aluguel, removidas de áreas de risco, mas queremos continuar trabalhando com o apoio de todos para que mais famílias sejam beneficiadas. Entendeu? Vereador Luiz Paulo Amorim. Senhor presidente, Davi Ismael, da sessão, vereador Anderson Marinho, vereador Bolão, secretário Serginho Sá e a todos que aqui estão presentes. Secretário, eu gostaria de perguntar, com relação à minha área ali, aquela área de Itararé e outras áreas a mais ali, que existe o Promorar. Qual o procedimento para o morador conseguir essa escritura? Existe, vai lá individualmente ou a prefeitura vai fazer um chamado geral desse povo para poder fazer essa entrega de escritura? Excelente pergunta, vereador, porque assim, são realmente duas dinâmicas distintas. Nós temos regiões que nós fazemos a regularização fundiária global. O que isso significa? A gente vai na casa das pessoas, faz o cadastro socioeconômico, estuda as características dos lotes e começamos a entregar a escritura. Então não há necessidade do cidadão demandar a secretaria, como é na região de Maria Ortiz, como é na região de Nova Palestina, como é na região de São Pedro I. Lá, o município, fez a regularização fundiária global. Nas regiões do Promorar, como o senhor colocou, que é a região aqui de Ilha de Santa Maria e Monte Belo, e lá em Itararé, o cidadão tem que demandar o município de Vitória, porque essa urbanização foi feita na década de 80, né? E por ter sido urbanizado e por nós termos a cessão da União, a pessoa, ao demandar o município solicita alguns documentos e inicia o processo. Então, apenas nessas duas regiões há necessidade da pessoa ir ao município, à Secretaria de Habitação, né, para demandar a escritura do seu lote. Nas outras regiões, as nossas assistentes sociais, junto com o apoio das lideranças, que fazem o mapeamento e avançam na regularização fundiária. Pela ordem de inscrições, Tilé. Peço apoio. Tiago, se possível, leve o microfone lá para... Só um segundo. Aqui a bateria... Tilé, se pudesse dirigir ao microfone ali... Troca lá. Bom, Tiago, antes da reunião acabar. Você é vereador, né? Para mim. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadores, boa tarde, secretário. É uma perguntinha fácil que eu quero perguntar, secretário. Hoje, no nosso bairro, nós estamos com o nosso bairro dividido em duas etapas, que se chama Marinha e chama Imobiliária. E hoje nós pagamos o nosso IPTU, e nós não somos donos da nosso terreno lá. Eu quero saber como é que vai ficar isso aí, porque
já estou mexendo com isso na justiça, então nós temos que ter uma força sua, secretário, para a gente dar uma continuidade nesse processo, dos vereadores aí, para a gente ter o terreno da gente legalizado lá em Resistência. Outra coisa, você disse da obra lá do terreno, lá dos predinhos de Resistência, a obra lá está parada. Tem 2 meses nós tivemos uma reunião com você, o prefeito interino, Vaguinho. Então, a promessa não foi aquilo que você cumpriu com a gente. Hoje tem uma pessoa só lá, todo mundo, você está trabalhando, você está tomando conta lá. Então, aquilo está abandonado lá. Então, nós queremos, o povo cobra muito, o povo está passando necessidade para pagar aluguel. Obrigado. Tilé, só esclarecendo, não houve promessa. Existia a necessidade de um replanilhamento e uma posterior aprovação junto à Caixa Econômica Federal. Na reunião que nós tivemos com o senhor e com outras pessoas da comunidade, nós apresentamos essa necessidade, que é normal para qualquer obra. Nós temos, invariavelmente, situações de replanilhamento, de ajuste de projeto. Esse é replanilhamento da nossa reunião de 2 meses atrás para agora. Foi finalizado, foi encaminhado ao governo federal, foi aprovado e nós demos ordem de reinício à empresa. A empresa realmente está com ritmo devagar, lento. Na última solenidade que nós tivemos lá em Resistência, na ordem de serviço para urbanizar o campo de futebol, né, que vai ter grama sintética e tal, eu até informei o senhor que nós estamos agora cobrando que a empresa retome o ritmo normal, está correto. A cobrança está correta, tem que cobrar mesmo. Eu fico muito feliz de dizer que eu estou desde o início desse projeto, né? Nós fomos lá em Brasília buscar dinheiro, conseguimos recursos, tem 16 famílias que sonham em ter sua casa própria, e é uma batalha de todos, sua, do vereador Anderson, de todos nós, para entregar o mais rápido possível esse residencial. Com relação à regularização fundiária, você... Serginho, só me permita uma parte. Porque eu estive caminhando lá em Resistência, o sentimento da população, sobretudo das pessoas que serão beneficiadas pelas unidades habitacionais, é de que a obra foi abandonada. Então, assim, há um anseio de que essa empreiteira que realmente não está no ritmo normal de trabalho, seja notificada, seja punida de alguma forma, alguma ação administrativa para que ela volte a operar. Isso foi feito? Perfeito. O vereador Davi também, que sempre está lá conosco, né, cobrando todas as questões que envolvem, principalmente esse público mais vulnerável. Nós já fizemos isso, tá? Sendo bem aqui transparente, nós tivemos que fazer um replanilhamento. Isso nos demandou um tempo de obra paralisada. Esse replanejamento já está em vigor, o aditivo foi aprovado, assinado, e agora a empresa tem condições de retomar o ritmo normal da obra. Nós já o chamamos... Qual que é o nome da empresa? Megaporte. Nós já convidamos, já falamos que o ritmo que está ali tem que ser acelerado, e agora o senhor está coberto de razão. Se porventura o ritmo normal não for retomado, nós vamos estar aplicando as sanções previstas no contrato, que vão desde a advertência até suspensão e multa. Então nós vamos estar fazendo isso. O Tilé me deu a oportunidade aqui de mais uma vez falar, vocês veem a dificuldade e o quanto é delicado a regularização fundiária, o vereador Anderson também colocou. Nós temos lá em Resistência 2 domínios fundiários. Um domínio, a área que é da União, que a gente tem que pedir a cessão. E como eu já informei, nós retomamos a cessão de Resistência. E uma parte que era de particular, que está enrolado com a imobiliária. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, nós fomos lá com o defensor público tentar resolver isso. Então, existem esses entraves burocráticos. Por exemplo, a região aqui de Jesus de Nazaré e Bento Ferreira tem uma discussão entre o Estado e a União em função de uma compra de uma área da ferrovia, não sei o quê. Então, a questão fundiária sempre é muito delicada. E também eu acabei não respondendo o vereador Anderson, nós não tomamos a decisão de fazer Santo André e São José e não fazer Redenção e Resistência. Eu até trouxe aqui, se quiser pode projetar, nós fizemos 3
cartas consulta, pedindo recurso ao governo federal. Uma para Santo André e São José, outra para a Resistência e outra para a Redenção. E eles só nos enviaram recurso para Santo André e São José. Então nós vamos novamente reiterar o pedido, solicitar recurso para também iniciar de forma legítima a regularização fundiária, assim que conseguimos recurso em Redenção e Resistência. Satisfeito, lá? Eu ainda tenho duas perguntas, dois inscritos, que é a Marli e o Jonatas. Marli, por gentileza. Ok. Boa tarde a todos. Quero parabenizar a comissão pelos relevantes trabalhos que tem prestado aí ao município. Estamos muito satisfeitos. Vereador Davi, quero parabenizá-lo pelo trabalho à frente dessa comissão. Obrigado. Gostaríamos de perguntar como que está a situação de regularização fundiária da Poligonal 1, mais propriamente dito, da Gurijica de dentro, da Gurijica de fora, que na verdade hoje são Grande Consolação, Jaburu, São Benedito, também fazem parte da Poligonal, Bairro da Penha, Bonfim e Tararé, que já foi solicitada informação aqui pelo vereador. Ok. Gostaria de perguntar nesse sentido se nós somos integrantes ou fazemos parte do que é considerado como Fazenda de Maruípe. A segunda pergunta que eu tenho a fazer é quanto às unidades habitacionais que seria construída ali atrás da unidade de saúde Consolação, de abertura de uma rua, né? Tudo dentro dessa intervenção, que foi feito um estudo, nós estivemos lá, inclusive o senhor, o secretário, esteve lá, existe uma placa lá dizendo que viria, não posso dizer se veio verba, do Ministério das Cidades, do PAC, né, BNDES, BIRD, não lembro direito, mas até agora nada foi feito. Eu queria saber do senhor se já existe alguma definição nesse sentido e me colocar à disposição, enquanto presidente, para estar junto ao senhor, para estar a gente dando prosseguimento a essa questão da regularização fundiária, que é uma demanda muito crescente e urgente da minha comunidade. Muito obrigada. Perfeito. Eu que agradeço, Maria, a pergunta. A região da Poligonal 1, por ser a maior poligonal, ela foi dividida em duas. Nós temos a Poligonal 1 Jaburu, que pega Jaburu Floresta, e a Poligonal 1 São Benedito, que pega o São Benedito, Bairro da Penha, Consolação, Bonfim, parte Tararé, está até no mapa ali. A regularização fundiária nesta região, que a gente chama de Poligonal 1 São Benedito, que pega Consolação, Bairro da Penha, ela demanda a urbanização antes de iniciar a regularização fundiária. É a mesma situação de Conquista, é a mesma situação dos morros do centro, é a mesma situação da Poligonal 2, que é Romão, Forte Cruzamento. Tentando esclarecer para que os senhores entendam. Por que tem que fazer a urbanização antes? A urbanização, ela define os traçados viários, as ruas. A urbanização define as famílias que serão removidas. A urbanização define as áreas de interesse ambiental. Então, toda essa malha urbana, ela tem que estar consolidada para nós iniciarmos a regularização fundiária. Então, o estágio da Poligonal 1 São Benedito é o mesmo estágio da Poligonal 10 Conquista. Nós estamos rescindindo o contrato, tá certo? E estamos com a expectativa de uma nova contratação. Atrás da unidade de saúde, que a gente chama de reassentamento dos FANT, né? Está previsto ali 72 unidades, tem uma quadra. Nós estamos justamente tentando retomar essa obra para iniciar esse reassentamento. Lá na região, né, de São Benedito, Bairro da Penha, estou vendo o vereador Rogerinho, que é a liderança da região, nós temos um projeto em andamento numa escala muito interessante, que é o bônus moradia. Nós estamos removendo famílias de área de risco, famílias que estão no aluguel hoje, para casas compradas pelo município. Que é importante que a senhora entenda. Em Vitória tem um território muito pequeno, tá certo? Uma ilha com uma parte continental, extremamente adensada. Então, existem poucos terrenos. A nossa escala de produção habitacional é pequena.
Então, nós temos uma válvula de escape hoje de remoção de famílias. Qual é? Comprar casas de pessoas, de particulares, que é o bônus moradia. Então, nós estamos com esse projeto em andamento na região da Poligonal 1 São Benedito, contemplando dezenas de famílias, e temos, sim, o desejo de retomar com as obras que foram paralisadas e está sendo feita a rescisão do contrato. Só para complementar, e as partes já urbanizadas, como as residências da Desembargador Gilson Mendonça, Américo de Oliveira, aquela parte do Horto, que já existe urbanização. Essa parte a gente já poderia estar dando entrada nessa solicitação de regularização? Mais ou menos o que eu respondi para o amigo ali. Assim, se está dentro da poligonal, ali tem um limite da poligonal, né? Sim. Como eu falei para a senhora, nós temos que urbanizar para iniciar a regularização fundiária e o município fará. Se o cidadão já está numa área urbanizada, fora dessa poligonal, e não é área pública, ele pode entrar com ação de uso capião. Porque não é possível entrar com ação de uso capião em área pública. Sim. Então, por exemplo, aquela região, boa parte é fazenda Maruípe. Então, provavelmente, a ação de uso capião não vai prosperar. Mas a primeira coisa que tem que fazer é verificar, junto ao cartório, qual é o domínio fundiário, de quem é o proprietário da região que eu moro, tá certo? Ali nós tínhamos uma área muito grande do estado, que é chamada Fazenda Maruípe, que foi doada para o município. Sim. Mas existem imóveis fora dessa área que poderia ser dada entrada na justiça via uso capião. A área, todas as residências, os lotes que estão dentro dos limites da poligonal, a prefeitura fará assim que tiver avançado na urbanização. Mesmo as áreas já urbanizadas, então? Então, a já urbanizada... Já pode entrar na justiça? Já urbanizadas, a minha sugestão é primeiro verificar no cartório qual é o domínio fundiário. Tá certo. Eu conto com a sua orientação à frente da secretaria. Muito obrigada. Prazer. Estamos caminhando ao final, ainda temos 2 inscritos, queria pedir objetividade, tem o Jonatas e a Simone, mas reiterar aquilo que o secretário de Habitação, vereador licenciado Serginho de Sá, já me disse, que está à disposição de qualquer uma das lideranças comunitárias que se faz presente ou que não pôde vir na tarde de hoje para algum questionamento específico com relação à região. Jonatas. O Rubens registra a presença, liderança comunitária lá no bairro Solon Borges, é isso? Isso. Está lá atrás, o vereador Anderson Marinho faz questão de que se registre a sua presença, Rubens. Jonatas, logo em seguida, Simone. Secretário. Secretário, boa tarde aos demais vereadores. A minha pergunta era justamente a mesma pergunta que a senhora fez aqui na frente, é a mesma coisa. Como o Davi pulou a sequência de inscrição, parece que ela adivinhou o que eu ia perguntar. A minha pergunta, secretário, é uma só. É porque eu sou bem focado no meu bairro, eu sou do bairro Bonfim. O bairro de Itararé, uma boa parte dele já foi contemplado com a escritura. E o bairro Bonfim, o bairro da Penha, ainda está esperando essa contemplação. Por que da não sequência da poligonal da região? E a minha pergunta é simples. Tem uma previsão para que esses 2 bairros sejam contemplados quanto antes? Jonathan, você pode perceber no mapa ali, tá vendo? O limite da poligonal 1 pega, acho que todo o Bonfim, tá vendo? Aquela linha vermelha ali? Sim. Então, todo o bairro Bonfim, ou boa parte dele, está dentro da poligonal 1, que a gente dividiu poligonal 1 São Benedito. Nós estamos, como eu respondi a Marli, buscando retomar a urbanização, tá? Então, no próprio contrato de repasse, no próprio pacto que a gente firma com o governo federal, nós temos o compromisso de fazer a regularização fundiária. Então, nós temos que avançar com a urbanização. A Secretaria de Habitação, ela responde pelo componente habitacional e a CEMOB pela infraestrutura. Aí tem outras secretarias que atuam também. A SEMAN, definindo a área de interesse ambiental e outras secretarias. Feito isso, concluído ou
já bastante avançada a urbanização, nós faremos aquelas etapas que eu citei aqui no início da regularização fundiária, que é o recadastramento de todas as famílias, o levantamento topográfico de todos os lotes. Há uma dificuldade bem elevada de você definir os limites de um lote no morro, porque no morro é diferente de você estar na Baixada, que você tem muro e tal. Às vezes você não tem uma divisão clara. Então tem toda uma discussão, tem toda uma definição com os moradores. Tudo isso a prefeitura vai fazer. Aí você pergunta, mas quando que vai fazer? Nós estamos, nesse momento, fazendo a rescisão do contrato com a empresa que estava urbanizando. Terceira empresa desse contrato que está saindo da obra. Então nós estamos rescindindo para fazer uma nova contratação. Em paralelo, estamos fazendo projeto, levantamento e tal. Retomada a obra. A urbanização avançando, definiu as vias, definiu a área de interesse ambiental, definiu as remoções, definiu a largura das ruas. Podemos avançar na regularização fundiária. Quem está lá, dentro dessa poligonal ou fora, pode tomar iniciativa por conta própria. Falar, não, mas eu vou correr atrás, então, da minha escritura. Pode, claro. Aí eu estava explicando. Se tiver em área pública da União, do Estado, do município, não é cabível a ação de uso capião. Se estiver em área pública, não há um caminho a trilhar na justiça. Mas se não estiver em área pública, há sim um caminho via, por exemplo, defensoria pública, que acontece bastante no município de Vitória. A Poligonal 1 pertence a quem? Ao município, à União ou ao Estado? A Poligonal 1, boa, eu não tenho aqui, porque foi até bom você perguntar para explicar. A primeira etapa da regularização fundiária é o diagnóstico fundiário. O que é isso? Uma busca cartorária para verificar de quem é o domínio fundiário. Então a gente faz um levantamento. Existem dois tipos de cartório: o cartório de notas e o cartório de registro. Existem 3 cartórios de registro no município de Vitória. Cada cartório responde por uma circunscrição. Nós temos primeira, segunda e terceira zona. Então esse cartório aqui é o da segunda zona. Então nós vamos lá no cartório e perguntar de quem é o domínio fundiário de toda essa região. Aí eles vão levantar lá, né, e vão nos passar, olha, é do Estado. Se for do Estado, aí nós vamos verificar, já foi doado para o município? Já, ok, isso está resolvido, vamos começar a fazer as outras etapas. Não, é da União, já está cedido? Tá, ok, está resolvido. Não, não está, temos que pedir para a União. Ah, é de particular, é um outro instrumento, existe uma nova legislação que nos trouxe instrumentos para avançar também em área particular. Então, tentando clarear para você, há o compromisso do município de se fazer a regularização fundiária, tá certo? E há também, caso o cidadão queira, a possibilidade dele avançar. Agora, não há como avançar com a ação de uso capião em área pública. E arrisco dizer que boa parte da Poligonal 1 São Benedito é Fazenda Maruípe. Fazenda Maruípe é do Estado, que não caberia a ação de uso capião. Ok, muito obrigado. Vamos, o tempo nosso já está extrapolado, então, garantindo a fala da Simone, logo em seguida iremos às nossas considerações finais. Simone. Boa tarde, secretário. Eu sou uma das contempladas do Residencial Resistência. E eu estou aqui em nome do pessoal para saber qual é a data correta que vai estar pronto, porque nós estamos cansados de promessa. E nós queremos uma data que vocês definam uma data. E o pessoal está passando fome. Eu sou uma das pessoas que não tem emprego, pago aluguel e estou vivendo de doações. Então eu quero uma data, porque vocês esqueceram da gente. Olha, você, como todas as outras 15 famílias, estão cobertas de razão. Nós nos deparamos com a necessidade de um ajuste de projeto. Infelizmente, o sistema brasileiro público é muito burocrata. Isso nos angustia, atrapalha muito o cidadão, mas nós temos que seguir as regras ditadas pela Lei 866, pelos órgãos de controle, pelos órgãos financiadores. Então, nós seguimos essas regras. Foi o que eu respondi ao Tilé. Nós temos hoje esse aditivo aprovado e uma ordem de reinício dada.
o que eu me comprometo com você e com todas as outras famílias? Nós temos que ter um novo cronograma de obra, tá certo? Então, você, eu acho que até dialoga comigo no WhatsApp, não é você? Sim, então, sim, sou eu mesmo. Nós vamos, com a empresa, definir um novo cronograma e apresentaremos em primeiro momento para vocês. Eu não tenho como te dar uma data agora, porque o Anderson, eu acho que relatou aqui, o Tilé relatou, a obra está praticamente paralisada. Então, eu tenho que sentar com a empresa, aí existem dois caminhos. Entenda, o desejo nosso, apesar de não ter a angústia que vocês têm, o sofrimento, é da mesma forma entregar, porque nós somos poder público e queremos entregar, concluir essa obra. Então, eu preciso sentar com a empresa e existem dois cenários. Um é a empresa falar, olha, como foi em Conquista, não tem interesse em retomar a obra. Se isso acontecer, nós temos que chamar uma outra empresa, dar prazo, cumprir o mesmo preço, tudo isso. Como aconteceu em Resistência, nós estamos na segunda empresa. Nova Palestina aconteceu a mesma coisa, em Anguetá aconteceu a mesma coisa. Então, o cenário que eu quero crer que não vai acontecer, um é esse. O outro, eles falaram, tudo bem, nós vamos retomar a obra em uma semana, em 15 dias, e aí com essa definição, nós vamos pegar a planilha de obra e ver o que falta. E aí eu vou apresentar um cronograma. Eu me comprometo com você, com os vereadores e com as famílias, que num prazo máximo de 15 dias, nós apresentaremos esse novo cronograma lá na comunidade, para que não haja necessidade de vocês e das outras famílias vierem aqui. Estaremos lá também, se tiver algum imprevisto, porque nós temos que estar no momento bom e no momento ruim. Maria Ortiz é o melhor exemplo. Nós estamos lá com a regularização fundiária há alguns anos. Qualquer imprevisto, como foi esse do cartório, se recusar a escriturar, nós fomos lá e falamos, olha, deu problema, nós vamos ter que entrar na justiça. E ficou lá quase 2 anos na justiça até a gente resolver. Quero crer que, dentro desse prazo, a gente vai levar um cronograma sem a necessidade de uma nova contratação. Mas, sendo bem objetivo com você, eu terei essa data quando nós tivermos a sinalização da empresa de uma retomada efetiva da obra. Tá, enquanto espera, será que não teria como recebermos o auxílio aluguel? É o mínimo. O aluguel social, ele é previsto para famílias que são removidas, não famílias que moram de aluguel ou cedidas. Então, as famílias de resistência, e é um pedido legítimo, esse pedido já foi feito pelas lideranças, a lei não prevê a liberação do aluguel social. O aluguel social é para famílias que estão em áreas de risco, famílias que estão em área de interesse ambiental, pessoas que moram em barraco e vão ter suas casas reconstruídas, durante a reconstrução se coloca no aluguel, e no governo Luciano Rezende nós incluímos a população em situação de rua. Simone, o compromisso que essa comissão faz é que nesse prazo de 15 dias fornecido pelo secretário Serginho de Sá, essa comissão vai acompanhar a entrega desse cronograma de obras. Se preciso for, acionaremos também a empresa, no primeiro momento, um diálogo. Porque o que o Serginho está orientando é o seguinte, a empresa está lenta. No primeiro momento, a gente pensa em cortar essa empresa. Isso vai atrasar ainda mais a obra. Se de alguma forma conseguisse conversar com a empresa e a gente, os integrantes dessa comissão se colocam à disposição para buscar o diálogo com a empresa, para que ela retome, seria o caminho melhor, sob ameaça dela ser punida exemplarmente nas próximas licitações que ela queira participar. Então, assim, 15 dias, secretário, é possível? Sim. Podemos deixar marcado, eu vou marcar, se você puder deixar o telefone, o vereador Anderson está acompanhando, o vereador Luiz Paulo Amorim também, a entrega no cronograma, aí pode ser lá na comunidade, secretário? Pode, com certeza. O Serginho sempre é muito bem recebido lá, todos nós, então acho que lá é um bom local para a entrega do cronograma. Tá bom, obrigado. Ok? Desta forma, consulto o vereador licenciado Serginho de Sá, hoje secretário, se há alguma consideração final a fazer. Não, agradeço o convite, a oportunidade de estar esclarecendo aqui e me coloco à disposição dos senhores, das senhoras, para qualquer eventual dúvida que eu possa vir a tirar. Vereador Luiz Paulo. Parabenizá-lo pela condução dessa comissão, agradecer ao secretário Serginho pelos esclarecimentos, realmente foi um momento muito importante, a gente pôde esclarecer pontos importantes aqui, e
deixar realmente um parabéns, porque está fazendo um belo trabalho na Secretaria de Habitação, apesar de que a gente sabe das dificuldades financeiras que atravessam o município, mas ele tem feito um excelente trabalho. Parabéns. Vereador Anderson Marim. Quero parabenizar a explanação do ex-vereador dessa casa e secretário de Habitação e dizer que considero o senhor como um grande técnico da Prefeitura Municipal de Vitória, um dos melhores secretários. A gente sabe que o momento de crise que o município, o Estado e o governo federal enfrenta, infelizmente, perpassa entre todas as pastas e acaba afetando a Secretaria de Habitação, onde a ansiedade da população, o desejo dos nossos vereadores de acelerar as obras, que as coisas verdadeiramente aconteçam numa velocidade 5, mas a gente sabe do empenho que o senhor tem dado e o carinho que a administração tem dado e não deixar de lado as políticas habitacionais do município de Vitória. Muito obrigado. Eu, da mesma forma, agradeço a presença de todos. Peço que as lideranças comunitárias, não necessariamente detentoras de cargos, venham aqui na frente, se o secretário Serginho de Sá permitir, para registrarmos a presença junto com o vereador Reinaldo Bolão. Fica o nosso próximo encontro marcado para o dia 24 de junho de 2015, tendo como tema, aí eu vou pedir Toninho Loureiro que nos auxilie, o projeto de regularização de edificações, para que a gente consiga conversar com a população como está as regularizações das edificações no município de Vitória. Tema com a presença de alguém da SEDEC da área. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada essa comissão. Serginho, vamos só registrar aqui. NET, Lé...